E aí, gente, ao vivo. E hoje, gente, a aula tá prometendo horrores. Ai, tô muito animada. Bom, para aqueles que estão entrando aí, eu tô dentro do meu carro porque eu saí tarde de uma reunião com o cliente, né? E eu tô muito distante ainda, não ia dar tempo de eu chegar ou em casa ou no escritório. Então eu parei o carro aqui no estacionamento de um shopping para a gente poder conseguir fazer a nossa aula, tá? Então vocês não reparem aqui um novo cenário. Eu tô dentro do meu carro, mas vambora que hoje tem muito... Ai, gente, hoje... Dani, boa noite. Antônia, boa noite. Kátia, boa noite. Para vocês que estão entrando, eu vou logo avisando, gente. Não repara o novo cenário, que eu tô dentro do meu carro. Isso é que é comprometimento. Uma das coisas que eu quero ensinar para vocês aqui, as minhas decoradoras raízes, né? Que estão sempre aqui. A Dani é raiz. Cadê? Quem mais? Quem mais que tá aqui desde quarta-feira? Ou que veio entrando ao longo dos dias, mas depois que assistiu a primeira aula, não deixou mais de assistir nenhuma. Quero saber quem é raiz aí. Coloca aí, eu sou raiz. Eu sou raiz. Gente, antes de eu começar o conteúdo... Ah, beleza. Antes de eu começar o conteúdo... Eu quero falar com você. Aí, ó, Sapeca já chegou falando que é raiz, isso daí. Quero ver o pessoal falando daí. Eu sou raiz. Antes da gente começar o conteúdo... Nossa, o conteúdo hoje é um presente. Presente total. Bobo vai ser aquele que perder, né? Tô brincando, eu falo isso, mas é claro que a gente sabe das condições de todo mundo, né? Então, essa aula, ela tá especial. Agora a gente vai entrar no conteúdo. Quem tá animado aí pro conteúdo de hoje, gente? Hoje vai ser surreal. Hoje eu vou contar o segredo, eu vou contar o presente que que a gente vai disponibilizar. A pessoa precisa... Hoje a gente vai ter um convidado. Hoje a gente vai ter um convidado super especial que vai complementar todo o nosso conteúdo. Eu quero saber se ele já chegou. Se ele já chegou, manda a sua solicitação para mim, para eu poder te aceitar e a gente começar essa bagaça aqui com esse monte de conteúdo irado que nós separamos para a aula de hoje, certo? Deixa eu ver. Eu vi que ele entrou aqui, mas eu não vi a solicitação. Deixa eu ver se eu consigo solicitar. Peraí. Opa, boa noite. A gente está te vendo, hein? Cadê você? Olá, olá. Olá! Como é que tá? Tá aparecendo no carro? Tá aparecendo. Eu tô tendo para eu aparecer na segunda câmera. Eu tô tendo Apareceu que a ficar câmera mais de trás. E aí, como é? Gente, eu quero apresentar para vocês o nosso participante, o nosso convidado hoje aqui para estar na nossa aula. Lembra que a gente conversou no início das aulas que eu perguntei para vocês assim a respeito do medo, né? Que nos trava, do medo que às vezes nos impede de atender um cliente. Às vezes a gente deixa de buscar uma profissão bacana para a gente como design de interiores. Por quê? Porque a gente fica pensando assim, poxa, mas eu vou ter que atender cliente, eu não sei lidar com isso. Assim como eu tive uma aluna dentro do curso, né? Hoje ela é aluna, mas quando a gente conversa sobre isso, ela estava assim, com um pouco ansiosa, né? Com medo, olha o medo aí, de entrar e aí fazer um investimento e depois não ficar perdida, porque, enfim, né?
gente falou sobre isso, eu perguntei para vocês, eu trouxe o Thiago. O Thiago, ele tem treinamento com pessoas para fazer esse esclarecimento, para fazer esses treinamentos é, com relação eu esqueci bem a palavra agora, Mudança de desenvolvimento carreira. pessoal. O Thiago ele Mudança de faz carreira. treinamento com desenvolvimento pessoal, com transição de carreira. Eu mesmo fui uma aluna dele, tá? E eu convidei ele hoje aqui para participar e falar um pouco pra gente a respeito dessa parada toda, né, Thiago? Isso daí é um pouco complicado, né, não? Eu fui uma aluna que te deu muito trabalho. Fala aí. Talvez a mais especial de todas, né? Mas eu não, eu, o desenvolvimento, o nosso trabalho ele é feito com pessoas que querem realmente começar uma carreira nova na vida. As pessoas querem começar uma nova carreira, querem começar uma nova profissão. Isso é a própria vida acontecendo, né? A gente não nasceu como seres estáticos, parados. A gente está em constante movimento e evolução. É só você olhar a nossa própria vida em si. A gente nasce pequenininho e cada dia a gente vai crescendo, muda o corpo, muda o timbre da voz, muda o tamanho, muda os pelos no corpo, muda o jeito de andar, muda o tamanho do pé, muda o tamanho da mão, muda o tamanho de... A pessoa vai crescendo, vai mudando, vai deixando... Às vezes, se você pega uma foto de uma pessoa criancinha e depois ela grande, ela adulta, é uma outra pessoa totalmente diferente. Só que isso acontece de uma forma natural. A gente evolui, a gente cresce, a gente desenvolve, a gente não é parado, a gente não é estático. Mas na hora, às vezes, da gente tomar uma decisão que não é. que precisa da nossa ação para que isso aconteça, às vezes aquilo se torna um empecilho e a gente não consegue fazer da melhor maneira possível, né? E quando se trata até de mudança de carreira, por exemplo, isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou mudar de carreira. Aí ela sai do Habib's e vai trabalhar no McDonald's, por exemplo, né? Eu costumo dizer isso, ela sai do Bob's e vai trabalhar no McDonald's. Por quê? Porque ela teve uma oportunidade ali de descobrir o que ela é boa em fazer, o que ela gosta de fazer, onde estão as aptidões dela, né? E às vezes ela desperdiça esse momento simplesmente porque ela não dá atenção a esse desenvolvimento pessoal que ela está tendo com relação a ela mesma. Legal, bacana. E Tá. uma coisa que eu queria conversar aqui com você é um sentimento que eu mesma já tive muito, sabe? Eu desde que descobri a decoração de interiores, eu descobri ela e já fui trabalhar com ela. Antes disso acontecer, eu estava passando por uma situação difícil na minha vida, né? Estava com um pouco de depressão. A gente fala um pouco assim para amenizar, né? Mas eu estava num estado bastante depressivo, eu trabalhava em áreas que eu não gostava muito. Eu fui vendedora de loja, né? Para quem não sabe, aí eu já fui vendedora de loja de roupa feminina. Depois fui secretária, enfim, eu fiz dei umas puladas de cerca. E depois disso, eu descobri a decoração de interiores, cursei, tive meu primeiro cliente e desde então cá estou. Mas eu já me deparei com muitas situações da vida, com perfis de clientes que já me deixaram assim com medo de continuar a desenvolver o trabalho, sabe? Eu já me deparei com trabalhos grandes, né? E eu não estava acostumada com aquela proporção
de trabalho e achava que não ia dar conta, então eu já tive medo que me travou. Eu já me deparei com o medo do próprio crescimento, né? Quando eu evoluí, fui para o escritório maior, porque eu comecei com coworking, depois eu fui para o escritório próprio, depois eu tive que aumentar a equipe, isso tudo foi me assustando, e uma série de outros medos que a gente tem, né? Esse é um tipo de trava que normalmente e é muito comum os profissionais, nós profissionais da área. Eu, eu não sei se design de interiores é da área da comunicação. Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas é uma profissão que a gente se comunica, né? E graças Muito. à internet, muito, a gente se comunica muito com o cliente, a gente se comunica com a equipe quando a gente tem equipe, a gente se comunica com fornecedores, né? Com colaboradores. Quando você tem mais de um projeto na carteira, então são bastante fornecedores, colaboradores, enfim, que a gente acaba se envolvendo. Então, por isso que eu vou me arriscar em dizer que design de interiores é uma área da comunicação. E às vezes, para muitas pessoas que são tímidas, que são, enfim, de alguma forma, existe ali um medo que a impede de partir para uma outra, ousar e partir para uma outra profissão, que tem medo de ousar e até mesmo pegar trabalhos maiores. Eu já vi profissionais mesmo já carimbados de estrada, com alguma experiência, sentir a insegurança na hora de defender o seu projeto, as suas ideias, as suas certezas com relação a tudo aquilo que ele projetou. Eu já senti muito isso, né? E, e eu queria perguntar para você como é que a gente faz, assim? Como é que seria o primeiro passo? Quando eu falo o primeiro passo, a gente sabe que existe muita técnica. Eu mesma fiz esse treinamento para poder desbloquear muita coisa em mim, né? A gente sabe que não é simples, que não é fácil. Mas o que você pode passar para a gente para já começar hoje, a gente se colocar em movimento para para os alunos raízes que estão aqui já começar por algo em prática ou pelo menos começar a refletir e pensar que a oportunidade, independente de qualquer coisa, está aí para mim, para Uhum. você, para todos. E aí? Legal. Então, cara, é muito legal isso que você está falando, porque quando você falou comigo sobre Tiago, as minhas meninas, elas querem falar sobre medo. Elas querem saber como vencer o medo disso, o medo daquilo. Meninas raízes, hein? Meninas Raízes. aí, na verdade, e que não são só meninas, né? Pelo que você me falou, você tem alunos homens também, né? Sim. Então, mas enfim, quando você me disse isso, eu achei isso já muito, mas muito, muito, muito legal. Porque só o fato de as pessoas estarem querendo conhecer sobre seus medos, entender os medos que existem, às vezes seus, às vezes que ainda não são seus, porque elas não assumiram que aquele é um medo dela. Mas quando ela quer conhecer sobre esse assunto, que é o medo, isso mostra que são pessoas corajosas. São pessoas corajosas, porque a coragem, ela não existe onde não tem medo. A coragem é um vencer do medo, é agir independente do medo, é passar por cima da barreira do medo. Então, só existe coragem aonde tem medo. Se não houver medo numa situação, não vai ter tido coragem de vencer o medo. Certo. Então, quando você falou sobre isso, eu acho muito legal, porque as pessoas estão buscando esse romper, sabe? Viver fora simplesmente de padrões que colocam para ela viver e viver tudo o que elas podem ser e viver o seu potencial máximo e viver o seu melhor estado, né? E a primeira coisa que vem à mente, obviamente, é o medo.
O medo vem porque é o estado que você precisa realmente vencer para conseguir alcançar o que você quer alcançar. Como é que a Então, gente faz para começar a vencer isso? Para se isso. pôr em movimento? E hoje quando eu estava pensando no que eu ia falar aqui com vocês, eu pensei, cara, a gente tem várias formas de ir atacando o medo. O medo, você tem várias formas de você romper com ele. Tem algumas que são mais momentâneas, outras que são mais duradouras e outras que são mais profundas. E é isso que a gente vai entender hoje. Eu vou começar então falando uma história que eu ouvi de um monge, que ele conta que um homem, ele estava no seu quarto e de repente, quando ele estava na sua cama, ele olha para o chão e ele vê que no chão tem uma cobra. E ele fica apavorado com aquela cobra ali no quarto dele. Quem não ficaria, né? Ele fica apavorado com a cobra ali no quarto e ele fica na sua cama encolhido com medo da cobra. Olhando para a cobra com medo da cobra, olhando para a cobra com medo da cobra. E a noite vai passando e ele vai ficando ali acordado e olhando para a cobra. Até um certo momento que o dia amanhece, entra a luz do sol pela janela do quarto e ilumina a cobra e ele percebe que aquela cobra não era uma cobra. Eita! Ele percebe que a cobra era um pedaço de madeira no chão. Era um galho, era um pedaço de pau, era uma coisa inofensiva. Mas ele só conseguiu perceber isso quando entrou a luz do quarto e iluminou aquela coisa que aterrorizava ele. Então, hoje, aqui, a minha intenção, eu sei que a gente não tem um tempo ilimitado, então eu também não vou levar uma questão ilimitada com raciocínio de 5 horas, hoje eu vou tentar ser mais direto possível. A minha intenção é a gente colocar uma luz em cima do medo. Show! É a gente colocar uma luz em cima disso que a gente chama de medo e a gente entender de verdade quem é esse medo que está ali. Porque isso sim, essa luz que eu vou colocar é uma luz de consciência, é uma luz que vai te trazer a noção de quem é essa cobra ou esse pedaço de pau que tanto assusta tanto a você, Show, como a bacana. mim, como a muitas pessoas na Terra, no Brasil. A primeira coisa que a gente que vai basear mais ou menos o que eu vou falar aqui, eu vou começar explicando a vocês sobre isso. A gente gosta muito, né? Você coloca no YouTube, se você coloca nos vídeos das redes sociais e tal, você sempre vai ver um negócio de 3 passos para alcançar tal, 6 etapas para você vencer não sei o quê, 5 passos para você alcançar não sei o que lá. E eu sou um cara que eu acho que antes dos passos, você tem que ter o conhecimento. Antes dos passos em si, não é que os passos não funcionem. Os passos funcionam. Mas se for um passo sem base, esse passo, você vai errar nesse passo. Não vai funcionar esse passo. Então eu vou começar com uma base para você entender o que eu estou querendo te dizer aqui. No final, sim, eu vou te dar uns 2, 3 passos para a gente já começar a acordar com uma mentalidade diferente. Com a luz, para a gente acordar com a luz em cima do medo. Com a luz em cima do medo, exatamente. A primeira parte, na verdade, é a luz em cima, essa luz da consciência que a gente vai entender aqui. Então, você falou até aí, você falou sobre alguns medos, né? Certo? Oi? Você falou sobre alguns medos, certo? Sim, citei aqui uns 4 ou 5 tipos de medos diferentes, né?
Então me fala aí, fala de novo um desses nomes que você falou. Medo de. Bom, eu acho que o principal medo, eu acho, tá? Tirando por mim, eu acho que um dos primeiros e talvez o principal medo que a gente tem é do novo, né? Do novo. Tudo que é novo nos assusta. Um novo tipo de cliente, né? Um novo tipo de crescimento. Então, eu acho que eu me arrisco a dizer que esse é o principal medo, né? Medo do novo, do diferente. Isso é um medo de fracassar no novo, né? Exatamente, perfeito. Poxa, eu estou acostumada a atender esse tipo de cliente aqui, que, enfim, será que se eu pegar um cliente maior, com mais potencial, eu consigo atender as expectativas? Será que eu não vou me E queimar mais do que me queimar, o medo de ser criticado, medo de ser criticado, medo de ser medo de, criticado, medo de falhar, né? medo de falhar, Medo, o que mais? Pessoal, medo, medo da mudança, a Teca falou ali, medo da mudança. medo de ser rejeitado, Meu Deus, eu acho que esse é um puta medo. Eu tenho esse medo ainda, eu acho. Eu tenho medo medo de da mudar, rejeição, eu acho. Hã? medo de mudar, medo de perder, medo de perder. E por aí vai. Por aí a gente poderia colocar muita coisa ali. Medo de dor, medo de risco, medo do desconhecido, medo de perder uma pessoa que ama, medo, medo da doença, medo da velhice, Esse medo, aí é meu. medo da Gente, eu morro de pobreza, medo da velhice. Morro de medo. É o maior medo da minha vida. não é? Esses são vários medos. São vários medos que tem. E hoje, quando a gente vai colocar a luz em cima deles, e a gente vai descobrir que todos esses medos estão interligados. Todos esses medos, eles estão interligados. Todos esses medos, eles estão interligados por uma estrutura. Por uma estrutura. Todos esses medos estão interligados por uma estrutura. Uma estrutura que ela tem um fundamento que não é visto. Daqui talvez você tenha percebido ou não, mas eu acho que minha intenção aqui, né, era É uma desenhar. árvore. Oi? É uma árvore. Uma árvore. Consegui, então, de repente, aí atender a minha intenção. É uma árvore. É uma árvore e os medos, eles são os galhos, esses medos aqui, eles são os galhos ou as folhas ou os frutos dessa árvore. Eles são os galhos, as folhas ou os frutos dessa árvore. E essa árvore, ela possui um tronco, como toda árvore, possui um tronco. Esse tronco mantém essas folhas de pé. Esse tronco mantém essas folhas ali, firmes. Eles balançando um pouquinho, mas firmes. Só que aqui embaixo, onde não está se vendo, existe algo que não só mantém essas folhas de pé, mas existe algo que mantém essa árvore viva, que é a raiz dessa árvore. A raiz dessa árvore mantém a árvore viva. Então, eu posso vir aqui e arrancar uma folha da árvore, certo? Posso vir aqui e arrancar uma folha da árvore. Mas essa folha, esse tronco, esse galho, vai nascer de novo. Vai crescer novamente. Vai surgir novamente. Eu posso vir aqui e arrancar esse galho aqui. Mas não como um galho da árvore.
ele vai surgir, crescer novamente. Eu posso vir aqui no tronco e cortar o tronco. Quando eu corto o tronco, eu consigo cortar todas as folhas e a árvore está aqui, mas a árvore vai crescer novamente. O único lugar que a gente vai na árvore, se a gente não quer que aquela árvore cresça novamente, é se a gente for na raiz. Se eu fosse dar um tema para a aula de hoje, se eu fosse dar um tema para esse bate-papo, essa aula de hoje, seria sobre a raiz dos medos. Ai, que bacana. A raiz dos medos. Eu poderia vir aqui e fazer uma aula sobre um desses medos, escolher um deles e falar, isso ajuda. É assim que você mantém uma árvore que você quer que ela cresça. Você fala sobre cada um deles. Pode falar. Mas eu escolhi hoje falar um pouco sobre a raiz dos medos, porque eu acho que aqui é onde está a real mudança de quem quer vencer medos na sua vida. Legal? Certo. Certo. E eu vou começar falando o quê? Aqui estou eu no presente. Aqui estou eu no presente. Quando eu estou aqui no presente, eu estou em paz. Eu não estou sentindo medo, não estou inseguro, não estou achando que algo vai dar errado, não estou achando que algo vai desmoronar em cima de mim, não estou achando nada disso. Eu estou aqui, eu estou no real, eu estou naquilo que é conhecido. Estou no real, eu estou naquilo que é conhecido. Eu estou no meu ponto de certeza. Isso aqui é certeza, eu estou aqui. Fato. Vira e mexe na vida, eu, você, todos nós, a gente projeta uma situação para o futuro. A gente projeta uma situação para o futuro. E aqui no futuro é uma situação imaginada. Aqui no futuro é uma situação desconhecida. É uma situação de incerteza. Aqui, nessa situação imaginada, a gente não está mais no real. A gente está na incerteza. E nesse passo da gente sair daqui para a situação imaginada do futuro, acontece o medo. O medo, ele acontece na situação do presente para o futuro. Nesse caminho do presente para o futuro. Antes de eu continuar, eu quero explicar uma coisa sobre esse medo aqui que eu estou falando. Existem dois tipos de medo. Existe um medo que é o medo instintivo, um medo, podemos dizer, um medo animal, assim dizer, que é um medo que ele nos ajuda que ele nos preserva a vida, que ele nos previne. Eu estou aqui, eu não vou chegar ali na frente de um carro, eu vou parar na frente de um carro, porque eu tenho medo que ele tire a minha vida. Esse medo preventivo, animal, instintivo, esse medo que ele é um medo circunstancial, é um medo que depende de uma circunstância. Esse medo não é esse medo que eu estou falando. Esse medo é um medo diferente. Eu vou dizer que esse medo é um medo bom. Esse é um medo que é nosso amigo.
é nosso aliado. É aquele medo que quando você vai fazer alguma atividade que você sabe que vai ser boa para a sua vida, você sente aquele friozinho na barriga e você fala, caramba, vem coisa boa por aí. É um medo bom, é um medo que te protege, é um medo que te previne, é um medo circunstancial. Agora, esse medo aqui é um medo psicológico. Esse medo, ele é um medo que ele fica ali, rondando a cabeça da pessoa. Tem um certo ponto nesse medo aqui que eu estou falando, e quando ele chega num nível, eu nem sequer posso, a gente nem sequer pode conversar com uma pessoa sobre isso. Não é uma conversa para essa aula aqui. O medo precisa de uma ajuda psiquiátrica, de um remédio, de alguma coisa, não sei o quê. Mas isso é algo avançado. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando no estágio raso, que acontece comigo, acontece com você, acontece com a Catherine, acontece com uma pessoa que começa uma nova carreira, acontece com alguém que começa uma nova profissão, acontece com alguém que quer fazer um concurso, acontece com alguém que quer começar um relacionamento. Por quê? Porque a gente projeta uma situação daqui no futuro, imaginada, e surge o medo. Ah, eu entendi. Bacana. Eu nunca tinha visto por essa forma, por esse ângulo, né? Sim. Nesse medo, é um medo, então, do futuro. O medo nunca está ligado com relação ao passado. Aí você, não, eu tenho medo do passado, Tiago. Não, você tem medo que o passado se repita no futuro. Você não tem medo do passado, você tem medo que o passado se repita no futuro. Então, o medo está sempre ligado a uma situação imaginada de incerteza no futuro. Então, Legal. o que a gente percebe aqui? E aí é a hora que a gente entra. Que o medo, então, ele é o quê? Ele é uma ideia. Show de bola. Mais tempo. Ele é uma ideia projetada no tempo. Ele é uma ideia projetada no tempo. Ninguém tem, não é o medo de algo que está acontecendo, é o medo de uma ideia projetada no tempo. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou segurar essa onda, eu vou ser humilhado, eu vou fracassar, eu vou falhar, eu vou perder, eu não vou conseguir mudar, eu vou ser criticado, eu vou ser rejeitado. É uma ideia, rejeição, perder, crítica, mudar e tal, no tempo futuro. Isso vai acontecer. Então, esse aqui, ideia mais tempo, é o tronco da nossa árvore. Caramba, que aulão, hein? É essa estrutura que segura, que mantém de pé todos esses medos na nossa vida. É essa estrutura de uma ideia ao tempo que mantém todos esses medos na nossa vida. E a raiz, Thiago? O que é uma ideia? Uma ideia é um pensamento. Uma ideia é um pensamento. Uma ideia é algo que você criou ali na sua cabeça. Sabe quem criou, na verdade, isso na sua cabeça? Suas crenças, seus valores. Pode crer. Suas experiências. Sabe quem cria o pensamento, quem cria a ideia, quem cria, com base nessas coisas aqui, você viveu na sua vida, com base no seu passado, quem cria esse pensamento é a mente. A mente é a raiz dos medos. A mente mantém toda essa estrutura viva. A sua mente, a minha mente, a mente dos homens em si mantém essa estrutura de ideias, está sempre projetando ideias
e jogando no tempo, projetando ideias e jogando no tempo, projetando ideias e jogando no tempo. E como que ela projeta ideias? Com base nas suas crenças, com base nos seus valores, com base nas suas experiências. Por quê? Porque a mente, ela é um grande armazenador das suas informações. Inclusive, isso que você falou, só para complementar, é tão sério, né? Que uma das técnicas que eu utilizo para desenvolver a criatividade é através desse armazenamento da mente. Uhum. A nossa mente. A mente, ela, nesse momento, pode ter alguém aí do outro lado falando, cara, você está falando mal da mente? Pô, de jeito nenhum. A mente é uma ferramenta excelente, poderosa. Ela armazena exatamente isso que a Catherine falou. Ela armazena as informações da gente ao longo do tempo. Por isso que é com base nas crenças, valores e experiências. Quando nasce uma criança nasce com um HD vazio, com a sua mente meio vazia. Teve pouquíssimas experiências. E aí você vai vendo que ela vai segurando, ela vai olhando, ela vai andando, e ela vê o jeito que o pai fala em casa com ela, que a mãe fala em casa com ela. Ela começa a receber inputs de informações. Como um HD, como um computador. Você vai colocando informações ali. A criança vai recebendo. Recebe do pai, recebe da mãe, recebe do coleguinha do colégio, recebe do vizinho, recebe da televisão, recebe do YouTube, recebe do Instagram, recebe do jornal, recebe da vizinha que age dessa forma, recebe do pai que age da outra forma, recebe do irmão, recebe da vida. Você vai andando e diariamente você vai recebendo informações. E a mente vai guardando inputs, entradas. E a mente vai guardando aquelas experiências e vai criando crenças, vai criando valores, vai criando pensamentos, vai criando coisas para você que são as coisas que você acredita hoje. As coisas que você acredita hoje são baseadas nas suas experiências, nas suas crenças, nos seus valores. Então, a mente é uma ferramenta poderosa de armazenar informações, de fazer estratégias. Por exemplo, até a minha casa acabou de falar exatamente isso que eu estou falando com ela, que eu estou falando aqui com vocês, que eu estou falando com ela aqui. A mente é uma ferramenta para você se tornar criativo. A mente é uma ferramenta para você conseguir projetar. A mente é uma ferramenta para você conseguir ter estratégias de lidar com o cliente. Então, Thiago, caramba, qual é o problema da mente? A mente, ela é poderosa. E ela chega hoje num ponto que a maioria das pessoas são dominadas pela mente. É a mente que dita as ações, os sentimentos, os desejos. A mente dominou o campo inteiro, porque ela é poderosa. Imagina uma tabela do Excel, onde você coloca as fórmulas lá, fórmula de somar, de subtrair, de multiplicar, de dividir, de subtração e tal, enfim. Coloca várias fórmulas lá para você jogar as informações, para você jogar os números, e o próprio Excel, a própria planilha, vai te dar a resposta daquilo. Então, quando a própria planilha ela faz isso, é por quê? Porque ela armazenou informações e ela consegue fazer a parada rápida. Então, a mente ela se torna isso. A mente é um agilizador, é um acelerador. Se você for deixando ela trabalhar, ela vai começar a tomar decisões para você no automático. No automático. No início, quando você vai dirigir, você para, você liga o carro, bota o cinto, a primeira vez que você está dirigindo, você olha pelo retrovisor do lado, olha pelo retrovisor de cima. Liga até a seta quando vai ultrapassar uma pedra. Coloca uma postura, liga a seta, faz tudo.
Daqui a pouco a mente vai pegando, é assim que você quer que dirija? É assim? Daqui a pouco você entra no carro, nem percebe, ligou, saiu. Às vezes nem olhou o carro que está vindo, aí tem acidente, tem isso, tem aquilo. Quanto Sou mais eu da você vida. deixar, mais a sua mente vai fazer você trabalhar de forma inconsciente. Esse é o papel dela. Então, qual é o problema, Thiago? Afinal de contas, tudo bem. Eu gosto disso, minha mente me deixa trabalhar no automático. Tem problema nisso? Tem. A mente não pode dominar você. Você, você precisa dominar sua mente. Que isso é tão natural, o ponto que a gente chegou, onde a mente ela domina o homem em si. E se eu perguntar para você, se o homem, se eu for falar aqui, ou você falar, a gente vai falar, eu tenho um braço, meu braço tem cinco, tem uma mão, na minha mão eu tenho 5 dedos nessa mão, eu tenho 5 dedos nessa outra aqui, eu tenho uma perna, eu tenho uma cabeça, eu tenho um coração, eu tenho essas coisas. E se eu perguntar para você, oi, tudo bem? Prazer. Quem é você? Prazer, meu nome é Thiago, eu sou advogado. Prazer, meu nome é Cátrio, eu sou arquiteta. Prazer, meu nome é Thiago, eu sou boleiro. Prazer, meu nome é Thiago, eu sou motorista. Eu sou doutor, eu sou juiz, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou autônomo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Cara, por que você está fazendo isso? Porque a mente tomou conta. Sabe por quê? Advogado, arquiteto, juiz, doutor, tudo isso são informações que você armazenou na sua mente. São habilidades que você desenvolveu e que quem tem essas habilidades desenvolvidas, que guarda tudo, que armazena tudo, é a sua mente. Ela armazena as informações que você obteve até aqui. Ela armazena as habilidades que você desenvolveu até aqui. E quando você olha para as pessoas e diz, eu sou as informações armazenadas na minha mente, você está dizendo, eu sou a minha mente. Porque não é você que está dizendo, é a mente que está dizendo, eu sou o dono disso aqui, eu que mando. Eu tenho um braço, eu tenho uma mão, eu tenho pés, eu tenho isso, eu movimento meu braço aqui, eu movimento meu braço ali, eu olho para lá, eu tenho 2 olhos, eu tenho 2 ouvidos. Quando, na verdade, nós somos o corpo. Você é o braço, você é a perna, você é o coração, você é o corpo. O corpo, você deveria dizer, eu tenho uma mente. Eu tenho uma mente, e nessa mente, que tem muitas informações armazenadas sobre determinada situação X, Y, Z. Eu tenho essas informações armazenadas na minha mente, que eu controlo, eu uso quando eu quero. Então, às vezes, Thiago, por exemplo, e hoje eu vou falar um pouco isso mais lá na frente. Eu, Thiago, por exemplo, eu gosto de ir até a praia de manhã, sentar na areia e fechar os meus olhos por uns 5 minutos, não pensar em nada. Porque eu estou dizendo para a mente, mente, fica um pouco quieto aí, que eu não estou precisando de você agora. Eu não sou você. Não é você que manda. Não é você que rege as minhas ações. Agora é o meu momento, do meu corpo aqui, e de eu não pensar em nada. Qual foi a última vez que você parou e não pensou em nada? Eu não consigo. Qual foi a última vez que você disse para sua mente,
Fica quieto um pouco. Fica no seu lugar. Se coloca no seu lugar. Porque agora sou eu precisando usar outra parte do meu corpo, outra parte da minha vida. Eu Que que não comando. seja mente. Que não seja a mente. Por que que isso é importante, então, Tiago? Caramba, por que que é importante fazer isso? Porque se você não faz isso, o que que acontece? A sua vida... Vamos lá, eu tinha que apagar isso aqui. O que que acontece? A gente entendeu já que a mente, ela quer controlar, ela quer dominar, ela quer botar no piloto automático, ela quer controlar suas ações. Ela quer dizer para você, com base em quê? Com base no seu passado, com base nas experiências que você viveu. Com base naquilo que você viveu, ela diz para você, isso é arriscado, não faz isso não. Ó, isso daí não é legal. Ó, não vai dar certo. Você não nasceu para isso não. Ó, lembra daquela vez que teu pai falou para você não fazer isso e aquilo? Olha lá, hein? Ó, não faz, não vai, não isso, não aquilo. Ela está tentando controlar suas ações para que a sua vida corra no piloto automático da melhor forma possível. Para que você se mantenha preservado. Para se livrar disso aqui, beleza, Thiago, entendi. Como é que faz, então, para eu controlar, para eu dominar? Como é que eu faço, então, para eu sair dessa? Como é que eu faço, então, para eu sair dessa situação? Você precisa mudar o seu ponto de referência. Você precisa mudar o seu ponto de referência. Por quê? Porque no seu ponto de referência é onde está a sua identificação com a sua mente. É no seu ponto de referência que vai estar a sua identificação com a sua mente. Como assim? Ponto de referência é isso aqui, ó. Você está aqui, certo? E você tem um ponto de referência 1, e você tem um ponto de referência 2. Esse ponto de referência 1, ele está relacionado às coisas, guarda isso, manifestas. As coisas que já estão manifestadas. O seu ponto de referência 2, ele está ligado às coisas não manifestadas. Que não estão manifestadas. Caramba, não entendi nada, Tiago. Manifestadas, são coisas objetivas, coisas que existem, coisas que já estão aqui para você ver, para você enxergar, para você olhar. Um exemplo de uma coisa que está manifesta, Tiago, meu ponto de referência é esse quadro. Esse quadro está manifesto, esse quadro está escrito com coisas manifestas nele, com coisas que eu estou vendo, com coisas que eu estou enxergando, com coisas que eu estou olhando aqui. Essa porta, essa câmera, esse paletó, são coisas que estão manifestas, que eu estou vendo. E aqui são as coisas que eu não estou vendo ainda. São as coisas que eu não vejo, que eu não ouvi ainda. São as coisas que às vezes nem passou na minha cabeça, nem passou no meu coração, coisas que eu nem sei. São aqui, as coisas que não estão manifestadas. A mente, ela é 100% manifesta. A mente, ela é 100% manifesta. A sua mente ela é composta de todas as suas experiências com relação ao passado, com relação ao que já existiu, com relação ao que já aconteceu. Agora, eu não sei se você aí, que está aí, se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, eu não sei quantos anos você tem. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei.
que a sua vida tem essa parte aqui, que são as coisas que você viveu até hoje. Até hoje. Coisas que você já viveu. E a sua vida tem toda essa parte aqui, eu não sei quanto tempo é, que são as coisas que você não viveu. São as coisas que você não viveu. São as coisas que você não viu. São as coisas que você ainda não ouviu. São as coisas que você ainda não passou. Isso aqui pode durar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. A gente não sabe. São as coisas que a gente não viveu. Enquanto o seu ponto de referência for as coisas manifestas que você já viveu, o seu ponto de referência nunca vai ser as coisas não manifestas que você ainda não viveu. O seu ponto de referência nunca vai ser as coisas não manifestas que você não viveu. Tiago, eu vou passar por elas de qualquer jeito. Sim. Ou você vai passar por elas deixando a mente te guiar, deixando a mente falar para você o que vai acontecer aqui, e depois aqui, e depois aqui, e depois aqui, até acabar, repetindo esses padrões antigos aqui. Ou você vai ficar repetindo esses padrões durante esse tempo aqui, ou você vai viver aqui uma parada totalmente nova. Uma parada com outro ponto de referência. Uma coisa que não tem nada a ver com o teu ponto de referência do passado. Quando você muda esse ponto de referência, que você sai das coisas manifestas e vai para as coisas não manifestadas, você entende que você tem um potencial dentro de você infinito, porque você é um espírito vivendo dentro de um corpo. Você não sabe qual é o teu limite. Você não sabe até onde você pode ir. Você não sabe o que você pode fazer. Você não sabe o que você pode alcançar. As únicas coisas que você sabe até hoje é que você fica olhando para o seu ponto de referência e pensando, não, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, eu sou daquela forma, eu sou daquele jeito ali. Isso é viver com a raiz impregnada da mente. Enquanto a tua mente for a raiz das tuas decisões, você vai viver com medo. E aí, esses medos têm várias formas, têm várias maneiras, só que a gente não vai até a gente não vai até 10 horas da noite, a gente precisa de um outro momento para poder trabalhar isso daí, para poder entrar mais a fundo dentro disso. Mas, no final das contas, de forma resumida, é mudar o teu ponto de referência. Para de referenciar o teu futuro com base no teu passado. Para de achar que foram as tuas experiências do passado que vão ditar o que você vai viver no futuro. Para de achar que, cara, isso vai dar errado para mim porque eu sou assim, eu sou assado. Quê? Não. Tem alguma coisa aqui, ó, preparada para mim, que eu sei que eu tenho esse potencial de fazer e eu vou arrasar nisso. E eu vou fazer, eu vou desenvolver essa habilidade. Eu sou ilimitado, cara. Ô, mente, se aquieta aí, que eu vou meditar ali 5 minutos. Eu não quero ouvir tua voz. E depois eu vou precisar de você para a gente montar uma estratégia e viver uma coisa nova na minha vida. E viver uma parada nova na minha vida. Agora sim, eu quero viver um negócio diferente. Eu quero fazer uma situação diferente acontecer. E não vai ser com base nas minhas crenças, nos meus valores. Sabe por quê? Isso que a mente faz, quando ela sabe que ela é essa parte manifesta, que ela sabe que ela não tem controle sobre isso, sabe o que ela faz? Sabe o que a sua mente faz? A sua mente, ela fala para você que você é assim, assado, desse jeito,
cozido, começa a falar um monte de coisa na sua cabeça, que você é dessa forma, que teu pai falou isso para você, que tua mãe falou isso para você, que teu amigo disse isso para você, que isso aconteceu lá no colégio, quando você tentou fazer isso, que isso aconteceu lá na tua coisa e tal. Ela vai te cercando, te cercando, te cercando, cercando, sabe de quê? De um falso eu. Ela te cerca de uma pessoa que não é você. Ela cria um eu falso. Ela cria um personagem com base em tudo que ela armazenou. Ela é um computador. Ela faz isso muito bem. E ela cria esse personagem e você acredita nele. Por quê? Porque isso tudo está aqui. Ó. E isso tudo é o medo dela de perder o controle sobre você. Todos esses medos são os medos. É um único medo. O medo que sua mente tem de perder o controle dessa parte aqui da sua vida. Então, o primeiro passo é você entender, é você botar essa luz em cima do teu medo e entender que você tem um não manifesto. Tem algo que tua mente não conhece. É você que vai levar tua mente para lá, para ela te ajudar a trilhar esse caminho. Quando você entende isso, Tiago, o medo vai passar 100%, cara, você vai com medo mesmo. Porque a mente ela vai ficar ali, ó, uma vozinha falando, não, não vai dar errado. Não, não sei o quê, não sei o que lá. Quê? Mente, eu vou porque vai dar certo. Meu ponto de referência mudou. Hoje é isso. Até tenho mais aqui que eu preparei para vocês, mas realmente eu vou respeitar o tempo, que era até 9 horas, né? Eu acho que são 9h13 agora, não sei, né? Cara, que puta aula foi essa, hein? Ah, legal. Se tiverem dúvidas aí, quiserem mandar e tal. Pessoal, duas coisas. Uma, dúvidas, vou mandando aí no chat. Segunda coisa, nosso amigo Thiago disse que tinha mais conteúdo para passar, né? Mas realmente a gente tem a limitação do tempo, a gente tem a ferramenta do Instagram que é incrível, que é maravilhosa, nos possibilita estarmos aqui todos conectados, mas a gente tem um tempo limite, né? E eu queria saber de vocês se vocês querem a parte 2. Afinal de contas, eu tive um baita trabalhão para poder conseguir encaixar o Thiago aqui no mini curso, né? Porque eu sei que isso é uma deficiência que muita gente tem, eu tenho até hoje. Eu já tratei de muitas, 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 muitas. Mas eu tenho muitas travas, muitos medos até hoje. Talvez possa parecer bobagem para você, né? Para você que está aí me ouvindo, não sei, mas o meu principal medo hoje é da velhice. Eu tenho um baita medo, mas o meu problema com a velhice não é assim apenas só físico, não. Não é só o físico rola, mas não é só o físico, não. É me deparar com a minha estrada de vida toda, né? Que eu, por exemplo, já cheguei aqui na casa do 30 pouquinho, né? Bem pouquinho, quase 29. Olha. E eu tenho medo de chegar lá na frente, lá no futuro, olhar para trás e falar assim: poxa, não fiz o que eu queria ter feito, não conquistei o que eu queria, cheguei agora nessa idade, agora eu tenho o meu corpo limitado e não tenho mais tempo. Esse é o maior medo da minha vida. Outros também, né? Mas a Então, gente onde vai. você ficou aqui, né? Isso daqui você está uma situação imaginada lá na frente, né? Caramba, sim. E eu consegui, pessoal, como eu sei disso, né? Por exemplo, não muito distante, eu tive um baita medo de crescer, né? De crescer equipe, de crescer o meu espaço. Eu tive medo disso. Também não muito longe, quando eu entrei num nicho novo da arquitetura, eu tive um baita medo dele também.
Só que a gente acaba agindo além do medo, como o Thiago falou, né? Eu acho que isso é uma coisa que não pode parar por aqui. Catherine, gostaria que tivesse parte Coragem 2. é isso. Gostaria que Agir o pessoal independente do também. medo. Eu gostaria que o pessoal, minhas raízes, comentassem aí. Aqui, peraí, parece que o pessoal já está falando, né? Peraí. A Eu não Sapeca, a tô vendo. Dani, a Louca, a Louca Doll. É a Alice, né? Eu acho que é a Alice. É a Samantha também. Eu penso muito na minha idade. Me acho velho para. Ih, nossa, mas que bobagem. Aí, então, Thiago, essa resposta aí já é o motivo suficiente para a gente ter a parte 2, hein? É Alice, é. Depois eu reconheci pela foto, não pelo nome, reconheci pela foto. Então, eu tive, gente, um baita trabalhão para poder conseguir colocar a agenda dele junto com a nossa agenda do mini curso, né? Que, que enfim, é ocupado também, igual a minha, igual a de vocês aí também deve ser. Eu queria agradecer a participação do Tiago e queria saber se você. Posso falar uma coisinha só? Não, eu quero saber se o pessoal tem dúvidas, porque isso é uma coisa que gera muita dúvida. Eu tive algumas dúvidas durante a aula, mas você foi falando aí foi me tirando. Aqui, para quem falou ali que se acha velha para começar, é exatamente essa questão aqui, ó. É essa parte aqui. É o teu ponto de referência com relação ao que você já passou. O seu ponto de referência não pode ser o que você passou. O que você passou, você armazenou, você tem ali, você vai usar quando precisar. Seu ponto de referência agora é viver o novo. É o que está aqui, ó. Só que ainda não foi preenchido. Vai ser preenchido querendo ou não. Você pode preencher ou você pode deixar a tua mente preencher. Alguém vai preencher essa parte. Hein, Thiago, eu tô vendo aqui nos comentários das meninas que elas estão. Parece que não é só eu que. Eu não tenho medo assim, da velhice atual, não. Eu tenho medo da velhice do futuro mesmo. A Assim, mãozinha a mãozinha enrugada, mas parece que as meninas aqui, elas também passam por algo parecido, né? Vamos pensar um pouco nisso para a gente abordar, então, na parte 2. tem uma parte 2 aí que eu até no início da live eu até falei que eu iria concluir a parte da luz, né? E depois a gente viria para alguns passos mais, mais assertivos e tal. Só que eu prefiro sempre respeitar a questão do tempo, né? Todo mundo tem compromisso, tempo é algo importante, então eu Não, vi ali que a hora começou a bater, eu e não fui é dando só uma travada. isso. O Instagram, ele derruba a live. Aí vai ficar a maior falta de educação. A gente está aqui, não dá nem tchau e de repente, puf, a aula caiu. Sabe aquela sensação de que alguém bateu o telefone na minha cara? Eu sempre tenho medo disso acontecer a qualquer momento. Olha só. Meninas, vocês são incríveis. Meninas e rapazes, né? Que a gente tem rapazes também no nosso grupo. Vocês são incríveis. Eu estou muito feliz por vocês terem ficado aqui raizonas mesmo, assistindo um Legal. conteúdo desse precioso e denso, né? É um É conteúdo. pesado, né? O É um... conteúdo é um conteúdo mais feijão com arroz, né? Mas não é muito caldinho, né? E eu sou tão raiz quanto elas, né? Porque eu tô dentro do carro. Gente, eu tô dentro do carro aqui, ó. Eu tô dentro do carro, eu parei no estacionamento do shopping quando eu vi que não ia dar tempo para poder vir abrir a live, né? Apresentar o Thiago para as meninas e para os rapazes, raízes da decoração, pessoas que vão quebrar seus medos, quebrar seus tabus, né? Suas crenças limitantes e Sim. conseguirem ter um caminho na estrada de tijolinhos dourados. Eu quero mostrar, pelo menos, né?
eu gostaria de poder ter a oportunidade de mostrar pelo menos a entrada da estrada dos tijolinhos dourados para cada uma das primeiro raízes. passo, às vezes, é o mais difícil, né? Na verdade O passo é o mais difícil, normalmente. Gente, então a nossa live foi essa hoje. A gente vai ter a parte 2 sim. Eu não posso garantir porque o nosso mini curso vai até quarta-feira, né? Mas a nossa comunidade raiz vai continuar. Eu vou continuar promovendo lives sempre aqui no canal e eu vou agendar um retorno do Thiago para a gente poder fazer a parte 2. Ver a agenda dele também, porque eu propus aqui a parte 2, mas eu nem falei com ele se pode, se ele tem horário, se ele tá afim também, né? Eu quero saber, antes da gente fechar aqui, eu quero saber se a galera tem dúvida, gente. Vocês querem comentar, falar, tirar alguma dúvida antes de fechar, porque eu tô com medo da live cair. A gente tem que esperar um pouco, Thiago, porque tem um delay. Eu sei, são uns 10 segundos, né? Legal. Não tem dúvidas, não. Foi excelente, muito obrigado, Thiago e Catri. Bom, então é isso, meninas. Fiquem atentas no Telegram. Amanhã eu vou... peraí, como seguimos o Thiago? E aí, Thiago? É aqui mesmo, né? Que eu tô pensando em começar a produzir esses conteúdos com você, então é por aqui mesmo. Tá. Meninas, vocês fiquem, meninos e rapazes, fiquem atentos lá no nosso canal do Telegram, que amanhã eu vou abrir o Telegram para a gente poder tirar dúvidas sobre o exercício, tá? Então é legal que vocês façam o exercício de vocês para a gente poder tirar dúvidas. Se vocês não fizerem o exercício, não vai ter como a gente tirar dúvida, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Até amanhã de novo, às 8. Thiago, muito obrigado. Gratidão pela sua vida, gratidão pelos seus conhecimentos e gratidão por você ter se disponibilizado a estar aqui com a gente, tá? Legal. Tchau. Take it